Então, essa aula aqui é do dia 16 de junho de 2010, parte 2. O subtítulo é Yamadutes e Ego. Como sobreviver? Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti-Nirmata Charadeva Goswami Maharaj. Tem uma pergunta para Srila Maharaj, que o devoto faz. Essa aula foi dada em Caracas, na Venezuela. O devoto pergunta: quando deixamos nosso corpo, os Yamadutes vêm nos levar. Como podemos evitar ser levados por eles? Essa é a pergunta do devoto. Então, todo mundo vai deixar o corpo. Eu vou deixar esse corpo, você vai deixar esse corpo, a Vanessa vai deixar o corpo dela, a planta, tudo, a árvore, todo mundo deixa o corpo. O que deixa o corpo? A alma. Porque nós não somos o corpo, nós somos a alma. Então a alma vai deixar esse corpo. A alma de todos vai deixar o corpo material. A alma sempre tem um corpo. A alma sempre tem um corpo, ou material ou transcendental. A alma nunca fica sem corpo. Então, mesmo quando nós abandonarmos esse corpo agora, aqui, o corpo grosseiro, temos 5 elementos grosseiros e 3 sutis. Os elementos grosseiros são terra, água, ar, fogo e éter. Éter é o espaço. E os elementos sutis são a mente, o intelecto e o ego. Todo mundo tem esses 5 elementos, predominando um ou outro, depende de onde você está. O corpo humano, a predominância é água e terra, os elementos. Quando a pessoa se torna um fantasma, alguns se tornam fantasmas. Ele tem um corpo de fantasma. Então, ele tem um corpo mais sutil. Qual que é a predominância do corpo do fantasma, desses elementos? O ar e o éter. Então, se você pegar, depende do lugar, os planetas infernais, alguns planetas infernais, a predominância é fogo e terra. Depende de onde você está, a predominância, mas todo o corpo material tem esses 8 elementos. O corpo transcendental não. O corpo transcendental não é feito de átomos. A alma não é feita de átomo. A alma é uma partícula, uma centelha da energia que envolve Deus. Então, nós todos vamos abandonar esse corpo. E o que acontece quando nós abandonamos esse corpo? Os Yamadutas vêm nos pegarem. Quem são os Yamadutas? São os servos do Senhor Yamaraj. Quem é o Senhor Yamaraj? Yamaraj quer dizer rei. É o Senhor Yama, é o rei dos Yamas. Yamaraj, ele é responsável pela morte. Ele é responsável pela doença. Porque não é Krishna que faz tudo. Krishna é o controlador supremo, mas ele tem assessores, cada um faz uma coisa. É como aqui no mundo material. Presidente da empresa ou da república, o que seja, ele não cuida de tudo, ele só coordena. Então tem os assessores. Quem coordena o mundo material? Quem coordena o mundo material são os semideuses. Cada um tem uma função. Então um é responsável pelo fogo, o outro é responsável pelo vento, o outro é responsável pela comida, pela floresta. Cada semideus é responsável por uma coisa. Existem 330 milhões de semideuses. São todos servos de Deus. Deus é um só. Deus é supremo. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ele controla tudo. Mas tem os assessores. E o Senhor Yamaraj é um dos assessores dele. E os Yamadutas são os servos do Senhor Yamaraj. Aqueles que executam o serviço. Então, quando a pessoa abandona o corpo, os Yamadutas vêm pegar a alma. Isso está descrito. O capítulo 6 do livro de Srila Govinda Maharaj, Verdade Revelada, o capítulo 7 do livro Verdade Revelada, de Srila Govinda Maharaj, ele descreve desde o momento que a alma abandona o corpo, até o momento que a alma entra novamente no próximo corpo. E qual vai ser o próximo corpo que eu vou adquirir, que você vai adquirir, que a Vanessa vai adquirir, que qualquer um vai adquirir? A planta depende do que você fez nessa vida e nas anteriores. Mas depende das ações que você fez nessa vida, boa ou ruim,
depende também não só do karma, ação boa e ruim, depende do mérito espiritual. Você vai ter um corpo apropriado para cumprir o que você tem que cumprir, de acordo com a ação que você teve nessa vida e nas anteriores. Então, o corpo que você vai adquirir é o corpo ideal para você cumprir as ações boas e ruins. Aí vem a reação boa e ruim e o mérito espiritual. Então, se você fizer muito serviço espiritual, você virá novamente no corpo humano e vai começar aonde você parou na vida anterior. Essa é a grande vantagem de nós fazermos o serviço devocional. Nada é perdido. Você vai parar, quer dizer, você vai começar aonde você parou. E o karma, você vai ter que cumprir. Você fez ações boas, você vai cumprir um karma bom. O que é um karma bom? Facilidades para você ter felicidade material. O que é um karma ruim? São dificuldades que vão te levar a sofrimento material. Isso é karma bom e é karma ruim. Não tem como se livrar do karma. Não adianta a pessoa rezar, não adianta a pessoa pedir para Deus. Deus não interfere no karma. Nem no karma bom, nem no karma ruim. Todo mundo, é engraçado, né? Todo mundo só pede para Deus aliviar o karma ruim. Ninguém pede para Deus tirar o karma bom. A pessoa está sofrendo com doença, a pessoa está sem dinheiro, a pessoa está brigada com a família, mau relacionamento, sei lá, está com algum problema no emprego. Aí ela pede para Deus melhorar. Deus, tira esse karma ruim, Deus me ajude. Mas quando a pessoa tem karma bom, eu nunca vi ninguém falar assim: Deus, estou com muito dinheiro, tira esse dinheiro de mim. Deus, eu vou viajar para não sei que lugar. Não, Deus, tire essa viagem de mim. Ninguém reclama do karma bom, mas todo mundo quer tirar, que Deus tire o karma ruim. Deus não interfere no karma, nem no bom nem no ruim. Ele dá o livre-arbítrio para nós e nós vamos cumprir o que fizemos. Não tem como fugir disso. Temos uma dívida e temos que cumprir, pagar essa dívida. Então agora o Silatya Maharaj vai responder como nós podemos nos livrar dos Yamadutas, os senhores da morte, que vêm nos levar para um outro plano até adquirirmos um corpo novamente, um corpo material, para vir para o mundo material. Eles vêm nos buscar. A alma vai acompanhada pelos senhores Yamadutas, pelos Yamadutas. Agora tem uma outra opção, que Silatya Maharaj vai falar agora. Vamos ver a resposta. Silatya Maharaj fala o seguinte: se você é uma alma rendida, o que é uma alma rendida? Alma rendida é aquela que usa o corpo, a mente e as palavras somente para Deus. Isso é uma alma rendida. A alma que não quer saber do mundo material e serve Deus o dia todo. Ele é rendido a Deus. Tudo para ele é Deus. Ele levanta pensando em Deus, ele levanta servindo Deus, ele serve Deus o dia inteiro e ele vai dormir pensando em Deus e servindo Deus. Essa é uma alma rendida, totalmente rendida a Deus. Então, se nós não estamos nesse estágio, pelo menos eu não estou. Eu creio que a maioria que está aí também não está. Porque é muito raro ter uma alma rendida. Muito raro no mundo material ter uma alma rendida. Então, Silatya Maharaj fala: se você é uma alma rendida, se você presta serviço e segue a consciência de Krishna, os Yamadutas nunca virão até você. Então, alma rendida, aquele que está em Sharanagati. Sharanagati é a expressão para alma rendida, aquela pessoa totalmente entregue a Deus. Quem está em Sharanagati, os Yamadutas vão chegar para pegá-lo. Mas os Vishnudutas, que são os servos do Senhor Vishnu, eles pegam e falam: não, essa alma não está na sua jurisdição. Ele passou disso, ele está na nossa jurisdição. E quem leva a alma para o mundo transcendental são os Vishnudutas, que são os servos de Krishna. Então nós podemos escolher ser levado pelos Yamadutas, os senhores da morte,
e voltar para o mundo material, e não é nada agradável. A Escritura fala, Srila Govinda Maharaj fala, não é nada agradável. Ou você ser levado pelos Vishnudutas, os senhores, os servos de Vishnu, que vão te levar para o mundo transcendental. Você vai adquirir um corpo transcendental. Você vai morar na sua casa que está pronta, lá em Goloka Vrindavana, ou em qualquer lugar do mundo transcendental. Mas para isso acontecer, o que tem que ter? O que Srivacharya Maharaj falou, a rendição. Não há outro caminho para chegar a Deus se não for a rendição. Não adianta você achar que você faz 1, 2 horas de serviço por dia, você vai entrar em Sharanagati. Você está no processo, mas Sharanagati é 24 horas de serviço. Não é vindo uma vez por semana no templo, não é fazendo 1, 2 horas, cantando 16 voltas na Japamala, que você vai para o mundo transcendental, que você vai ser levado pelos Vishnudutas. Você tem que se entregar totalmente. Você tem que largar todo o seu desejo material. Você não vai ter nenhum desejo material se você estiver nesse estágio. Mas não é somente largar o desejo material, porque a pessoa que renuncia, o renunciado total, ele também não tem desejo material. Mas não basta, tem que servir Deus. É uma troca progressiva. Você vai servindo Deus, vai diminuindo o desejo material. Vai servindo Deus, vai tirando o apego ao mundo material. Apego à sua família, apego ao seu corpo, apego ao seu cachorro, ao seu emprego, ao seu dinheiro. É uma troca. Nós temos muito apego ao nosso corpo, apego ao dinheiro, apego ao nosso emprego, apego ao nosso nome. Todo mundo fala, eu fiz uma faculdade. O próprio Facebook incentiva isso. Estudou aonde? Aí todo mundo coloca lá, na universidade tal. Ou estudei no colégio tal. Isso tudo é o ego. Enquanto tivermos ego, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura, não estaremos nesse estágio de rendição. E se continuarmos do jeito que estamos hoje, quem virá nos buscar? Quem virão nos buscar? Os Yamadutas. Com certeza. É raríssima a alma que são os Vishnudutas que vêm pegar. Os Vishnudutas praticamente trabalham muito pouco. Agora os Yamadutas trabalham muito, porque todo mundo vem ser resgatado assim, tirado do corpo, a alma vai ser levada pelos Yamadutas. Pelo menos a maioria, a esmagadora maioria da população. E aí Srivacharya Maharaj continua aqui. Apenas Vishnudutas virão até você, se você for rendido. Se você praticar bem, se seguir as instruções de Gurudeva, isso é bom. Onde estão suas contas do pescoço? Srivacharya Maharaj está perguntando para um devoto, onde está a Kantimala dele? Srivacharya Maharaj, ele sempre via isso. Ele entrava no Zoom, ele no Skype, na época de Skype, ele olhava tudo. Uma vez estávamos num programa, no Sri Chaitanya Sarasvati Sridharasan, que era o antigo, em cima da Casa Prema, do restaurante Prema. Estávamos lá, isso daí já tem mais ou menos uns 8 anos, 9 anos. E eu me lembro. E aí estávamos todos lá, em frente a TV, né, que estava com Skype, e a Acharya Maharaj falou o nome e tal, perguntou de um, do outro, todo mundo aparecia na frente da câmera, né? E aí ele falou para o devoto, cadê sua Kantimala? Na hora, primeira coisa que ele olhou, a Kantimala do devoto. E ele olhava também quem estava de roupa devocional ou não, mas ele nunca falou nada. Porque nunca ninguém estava de roupa devocional. Nunca ninguém estava de roupa devocional. Nem curta, muito menos o dote. Eu usava branco, mas branco não é roupa devocional. E aí ele olhava, quem raspava a cabeça também, ele olhava, né?
E aí ele pegou e falou para o devoto, cadê sua cantimala? Aí o devoto arrumou uma desculpa, ela arrebentou, né? Mas quanto tempo faz que arrebentou a cantimala? Arrebentou, você tem que arrumar. Não podemos ficar sem a cantimala. Srivacharya Maharaj vai falar agora aqui sobre isso. Não podemos ficar, não é para tirar para tomar banho, não é para tirar para nada a cantimala. Mas o fio de algodão, porque na Índia eles fazem com fio de algodão, né? O fio de algodão ele arrebenta, você antes de arrebentar ou depois que arrebentou, troque ele por fio de nylon, de pesca, nunca mais vai arrebentar. Coloque fio de pesca, de nylon, fininho, porque o buraquinho da tulasi aqui é fininho. Quem não tem e tem contato aqui comigo, eu posso dar para você o fio de pesca para dar 3 voltas no pescoço e aí você coloca. E aí a Acharya Maharaj falou então, cadê essa cantimala? Aí ele falou, ela quebrou tal. A Acharya Maharaj virou para outro devoto e falou, vocês têm uma cantimala nova aí? Aí o devoto tinha lá no Sri Chaitanya Sarasvati Siddharasa, tinha. E aí ele falou, vá pegar, imediatamente. Aí foram lá, pegaram e colocou na hora. Srivacharya Maharaj, ele ficava muito nervoso, ele não gostava de ver um devoto sem a cantimala. E cantimala não é só para devoto também, pode ser aquele simpatizante. Porque onde tem cantimala, onde tem tulasi devi, porque ela é feita de tulasi, onde tem tulasi devi, Krishna está do lado. Eu vi também uma vez um sannyasi falando, eu não sei qual a escritura que ele leu isso, mas ele falou, ou ele escutou de Gurudeva, de Srila Siddhar Maharaj, ou de alguma escritura. Ele falou que você usando cantimala, ela vai te proteger sim, Tulasi Devi, e você não vai comer boga, você vai começar a querer comer mais praçada, e você vai falar menos besteira, não vai fofocar tanto. Imagina, todos nós comemos boga, todos nós fofocamos, imagina se não tivesse de cantimala. E aí, a Acharya Maharaj falou para o devoto, que ele não gostava de devotos ou simpatizantes, tudo bem, não é todos que querem usar. E ele também falava, ele vai falar aqui, não é para usar ela escondendo, temos que mostrar a cantimala, por isso 3 voltas, ela tem que ficar aqui no pescoço. Claro que não vai ficar te sufocando, mas deixe um dedo, 2 dedos assim, né, que não tem problema. Mas ela tem que ficar aparecendo, não para baixo. Tem pessoas que colocam 2 voltas só, para quê? Para esconder a cantimala. Que vergonha você tem de ser Gaudiya Vaishnava? Não podemos ter vergonha, temos que ter orgulho. Se eu faço algo que eu tenho vergonha, eu não vou fazer. Você tem que ter orgulho de ser Gaudiya Vaishnava. Poucas almas no mundo material, de 7 bilhões, não sei, 8 bilhões, qual que é o censo hoje do mundo em população humana? 7, 8 bilhões. Pouquíssimas almas conhecem a consciência de Krishna. Pouquíssimas almas têm a oportunidade de usar uma cantimala e você vai escondê-la. Então, Srivacharya Maharaj está perguntando agora para o devoto sobre a cantimala. Onde estão suas contas? Ele fala, né? Do pescoço, a cantimala. Você deve sempre usar as contas no pescoço. Se você usar contas tulasi, né? Porque é feito de tulasi, no pescoço, os yamadutas não podem tocá-lo. Na Índia, também, alguns têm medo de usar contas de tulasi no pescoço e não as usam. A Índia, na verdade, tem muitos mitos, né? Sabe aquela história de mitos e verdades? A Índia tem muitos mitos. Outro dia mesmo eu falei com um indiano, né? Falei com um indiano e eles têm aquela... E a Acharya Maharaj também comentou sobre isso. Tem o mito que se morrer alguém na família, você tem que ficar 1 mês sem dar água para a tulasi. Como assim? Você vai deixar a tulasi devi abandonar o corpo? Você tem que ficar 1 mês sem fazer puja. Você tem que ficar 1 mês sem aparecer no templo. Se morrer alguém na família, mas se a pessoa tem uma família grande, sempre tem alguém morrendo. Então você vai ficar quantos meses sem aparecer no templo?
E aí Srilacharya Maharaj fala, Mahaprabhu não falou nada disso, nós somos seguidores de Mahaprabhu. Nós não somos seguidores dos Puranas, dos Upanishads, não somos seguidores do Srimad Bhagavatam, dos Vedas, do Vedanta Darshana, somente a parte que Mahaprabhu nos deu. Somente o que Mahaprabhu selecionou dos Vedas e todas essas escrituras é o que nós seguimos. Então os indianos têm muitos equívocos, o hinduísmo. Eles adoram semideuses, eles acham que o semideus é igual a Krishna. É uma concepção diferente da nossa, do Gaudiya Vaishnavismo, totalmente diferente do que Mahaprabhu veio nos dar. Então, os indianos aqui, como disse Srilacharya Maharaj, eles não usam a Kantimala de Tulasi Devi. Eles têm medo de usar. E as mulheres também, Srilacharya Maharaj já falou nos vilarejos da Índia, somente segue Ekadashi a viúva. A mulher casada não segue Ekadashi, o homem não segue Ekadashi. Eu não sei de onde eles tiraram isso. E não é um ou dois, são todos praticamente. E Srilacharya Maharaj ia pregar lá e falava, por que somente a mulher viúva segue Ekadashi? E ele explicava o porquê. Ekadashi é o dia de aumentar o serviço, é o dia de você não comer grãos, porque Papa Purusha, o pecado está nos grãos nesse dia. Não é só para a mulher viúva, e os homens também. Então, é o que Srilacharya Maharaj está falando aqui. As pessoas têm muito equívoco na Índia, né? Então, eles não usam as contas de Tulasi. Aí Srilacharya Maharaj, ele fala o seguinte, eu lhes digo, Srilacharya Maharaj fala, com força quer dizer muito, muito enfático, ele tem muita ênfase em dizer para os indianos, quem está dizendo para você não usar contas de Tulasi? Ele pergunta. Aí o indiano fala, meus amigos estão me provocando, estão me contando coisas ruins. Aí Srilacharya Maharaj fala, quem está alimentando você? Tulasi ou seu amigo? Diga-me. Eles ficam silenciosos, os indianos ficam silenciosos, porque não tem o que responder. Quem que dá devoção para você? Alimentação aqui não é comida, né? Alimentação espiritual. Quem que está alimentando espiritualmente? A Tulasi ou os amigos? E eles ficam silenciosos. Aí Srilacharya Maharaj fala, Tulasi te alimenta, o Senhor te alimenta. Na Índia, alguns também fazem o colar de Tulasi, muito comprido, é o que eu estava falando, né? E o usam às escondidas. Eles abotoam a gola da camisa para que ninguém possa ver suas contas de Tulasi. É muito ofensivo. Eles estão usando Tulasi de maneira errada. Eles não sabem que Tulasi nos alimenta. Por que temos medo de usar Kantimala de Tulasi? Ela nos protege em nossas atividades devocionais. Então, é o que Srilacharya Maharaj está falando. A Tulasi é a mãe da devoção. Tem uma outra aula dele que ele fala. Por isso ele fala, antes de sair de casa, você tem uma Tulasi em casa. Todo devoto, em primeiro lugar, todo devoto tem que ter uma Tulasi em casa. Srilacharya Maharaj já falou isso. Quando ele veio para o Brasil em 2010, ele ficou assim espantado que ninguém tinha Tulasi em casa. A única pessoa que tinha Tulasi em casa era Tapasi Maharaj. Nenhum devoto tinha Tulasi. E quando ele me deu a segunda iniciação, eu falei para ele, mas quem não tem Tulasi para colocar na oferenda da boga?
Ele falou, por que você não tem Tulasi? Ninguém tinha, somente Tapasi Maharaj. Ele falou, todo devoto tem que ter Tulasi. E antes de sair para trabalhar, preste reverência para Tulasi. Levanta de manhã, presta reverência para Tulasi. Se tiver tempo, se puder, que não leva nada quase de tempo, ofereça um incenso para Tulasi. Acenda o incenso, ofereça incenso. Pegue uma flor e ofereça para Tulasi. É a mãe da devoção. Se você quiser realmente seguir o caminho correto que Srila Maharaj está indicando, faça o parikrama em Tulasi Devi, toda manhã e toda noite. Nós não temos ideia do benefício que nós temos em fazer um parikrama. 4 voltas cantando a canção da Tulasi, glorificando ela. 4 voltas de manhã, 4 voltas à noite. Srila Maharaj fala, se você der 4 voltas na Tulasi, no parikrama, é como fazer o parikrama de Govardhana, na Índia. É como fazer o parikrama de Navadvipa. Veja só a importância de Tulasi Devi na nossa vida. Por isso, quando cantamos a Japamala, cantamos numa mala, né, num cordão de Tulasi Devi. Alguns cantam em árvore de mim, né, feita de mim. Outras, não, a nossa linha Gaudiya Vaishnava é Tulasi Devi. Você está em contato direto com Tulasi Devi. Por isso não podemos entrar com Tulasi Devi, com a Japamala no banheiro. Banheiro é um lugar contaminado. Você não pode entrar. Da mesma forma que se você for no banheiro, né, não é aconselhável, depois de ir no banheiro, pegar a Tulasi Devi na mão. Da mesma forma que você também não é aconselhável você pegar, não é aconselhável, é uma ofensa, é uma parada, você entrar no altar depois de ter ido no banheiro sem tomar banho, sem trocar a roupa. Tulasi Devi é uma deidade. Então, por isso usamos ela na Kantimala, usamos ela nas contas, temos que ter em casa, sim, para fazer o parikrama. Faz parte da vida devocional. Srila Maharaj tem várias aulas dele falando sobre isso. Tem 2 aulas no nosso YouTube do Templo de São Paulo, escrito 2 aulas falando sobre Tulasi Devi. Foram lidos todos os textos que eu ajuntei de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, e também tem de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Os 4 gurus genuínos falando sobre Tulasi Devi. Tem 2 aulas, é bem antigo, deve ter 1 ano e meio, 2 anos já, mas está lá no YouTube do Templo de São Paulo. Se procurar os títulos lá, está lá Tulasi. Leia não, escute, é vídeo, né? Mas escute, porque é extremamente importante nós termos a oportunidade de servir Tulasi Devi, a mãe da devoção. Por isso colocamos ela no altar para oferecer a boga. É dito, o Gurudeva falou, Srila Govinda Maharaj, se você colocar uma folha de Tulasi, se você colocar um manjari, ou se você não tem, se encostar um galinho, ou em pensamento mesmo, enfim, Krishna tem que aceitar. Não é que Krishna não precisa nada, assim, você não vai obrigar Krishna, mas ele aceita. Se tiver Tulasi Devi, ele aceita. Se não tiver, talvez ele aceite. Mas se tiver Tulasi Devi, ele aceita. Então temos que usar sim e não esconder, porque é ofensivo a Tulasi você esconder o colar, a Kantimala. Tem alguma pergunta, Vanessa? É que a gente... Quer pegar? Por pressão escrita. A gente entra com o cordão no banheiro, é tipo Tulasi. Sim, mas a Tulasi não é para tirar nunca. A Kantimala nunca é para tirar. Não. Não podemos tirar em hipótese nenhuma. Uma vez perguntaram acho que foi para o Srila Maharaj, mas nem na hora que eu estou com a minha mulher na cama, o devoto falou, não tire nunca. Nunca tire a Kantimala. Nunca. A única momento que vai tirar a Kantimala é na hora da cremação. Srila Maharaj deu uma aula também falando que não devemos ser cremados com a Japamala e nem com a Kantimala. Ele falou isso numa aula. É o único momento, mas enquanto tua alma estiver nesse corpo, não tire a Kantimala. Não tem problema nenhum, temos que manter sempre ela. E se ela arrebentar, o quanto antes você arruma.
Por isso eu aconselho quem não tem ela de fio de nylon, faça de fio de nylon, ela nunca vai arrebentar. Ela nunca vai arrebentar. Silachara Maharaj falou que a cantimala dele e o cordão de Brahma dele nunca arrebentaram. Ele entrou na missão em 92, ele abandonou o corpo agora em 2021, né? 29 anos de missão, nunca arrebentou nem o cordão de Brahmani e nem a cantimala dele. Então nós temos que sempre usá-la. Respondeu? Tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Então, ela nos protege nas atividades devocionais. Aí tem uma outra pergunta aqui de outro devoto. Ele fala assim, como um grihasta pode ser totalmente rendido? É uma pergunta muito boa, porque todo mundo acha que um sannyasi só que é rendido, um brahmachari só que é rendido, ou um vanaprastha que é rendido. Uma vez, antes de ler aqui, em 2010, quando Silachara Maharaj veio para São Paulo, né? Ele veio em junho de 2010. Antes dessas aulas que nós estamos lendo aqui, ele ficou 2 ou 3 dias em São Paulo. Foi o primeiro país do mundo que ele veio, depois de assumir a posição de sucessor de Srila Govinda Maharaj. Veja só como somos afortunados. E aí ele deu a aula. Deixa eu ler. O que eu estava falando? Fugiu. Deixa eu me ver de novo. Fugiu o que estava. Ah, sim. Aí, ele falou na casa de Siripata Tapassi Maharaj, nem Calcaia do Alto. Ele chegou de viagem, 15 horas, 14 horas de viagem. Eu não sei qual a escala que ele fez, mas são mais de 14 horas da Índia. Ele foi direto, estava muito frio, estava em torno de 5 graus, foi em junho, comecinho de junho. Ele foi direto para Calcaia do Alto, do aeroporto de Cumbica até Calcaia do Alto. Os devotos fomos todos para a casa de Sripata Tapassi Maharaj, e ele ainda deu aula de mais de 1 hora. Depois de uma viagem da Índia para o Brasil, pegaram essa estrada, chegaram em Calcaia, era umas 11 horas da noite, ele estava dando aula para nós. Esse era Silachara Maharaj. Esse é o guru genuíno. E aí ele estava lá dando aula e tal, e ele falou justamente sobre isso. Ele falou, um grihasta, tem muito grihasta que é muito mais rendido do que muito sannyasi. Porque não interessa a roupa, a cor da roupa. Ele falou, o que interessa é o que a pessoa tem por dentro. Ele falou, tem muito grihasta que tem a rendição por dentro. Ele falou, e tem muita pessoa que veste roupa laranja, açafrão, mas por dentro ele está querendo outra coisa. Externamente ele é rendido. Você olha ele de tilaka, você olha ele de sika, cabeça raspada, a roupa passadinha, todo certinho, mas e por dentro? Ele falou. Então tem muito, não que um sannyasi não possa ser, claro, rendido, né? Claro que ele pode, e ele está no Ashana Dharma, é o mais elevado, o sannyasi, né? Mas nós não sabemos o que ele tem por dentro. Então, um grihasta pode ser rendido sim. É mais difícil? É mais difícil, porque você tem família, você tem que trabalhar fora, você tem a mulher para cuidar, você tem os filhos para cuidar, você tem o cachorro para cuidar, você tem que passear com o cachorro, enfim, você tem várias coisas. O sannyasi, o serviço principal dele é pregar. Ele vive num templo. O sannyasi não vive com a família, ele vive no templo, é o correto. Um brahmachari vive no templo, ele está o dia inteiro. Por dentro ele pode estar pensando, como disse Silachara Maharaj, ele falou uma vez, né? Os brahmacharis só pensam em mulheres, ele falou, né? O dia inteiro. Então a pessoa pode estar lá servindo, mas está pensando em mulher, enfim. Mas ele, externamente, ele está lá renunciado, mas e por dentro? Mas claro que tem muitos e muitos brahmacharis que estão concentrados, estão rendidos. E também sannyasis, né? Agora Silachara Maharaj vai responder, então, a pergunta. Como que é possível um grihasta se render?
Então ele responde assim: é possível, tudo é possível, porque você fará tudo para o Senhor. Você está fazendo algum trabalho, você o está fazendo para o Senhor. Sua esposa está cozinhando, essa comida é para o Senhor. E tudo é assim, para o Senhor. Isso se chama rendição. Aquele que faz tudo para o Senhor. Srila Govinda Maharaj, ele foi Girihasta. Srila Govinda Maharaj, ele entrou na missão com 16 ou 17 anos. Alguns locais falam que é com 16, outros locais falam que é com 17. Mas isso não importa. Bem novinho ele entrou para a missão. Ele recebeu o Brahmachari de Srila Siddhar Maharaj. Certa época da vida, não sei, não lembro com quantos anos, e aí Srila Siddhar Maharaj falou: pode casar, vai casar, vai ter a sua família. E ele foi, ele teve a mulher, ele teve filhos, mas ele continuou sendo rendido. Não sei se foi a autobiografia dele ou se lá Srila Maharaj que contou. Ele tinha uma máquina de imprimir, tipo uma gráfica. Ele ganhava dinheiro com isso. Ele sustentava a família dele, não guardava nada. Ele sustentava a família dele, todo o resto ele dava para Srila Siddhar Maharaj. Então o trabalho dele na gráfica era para sustentar a família simplesmente, né? Porque não tem, vou dar o melhor para a minha família, ar-condicionado, vou comprar uma viagem para a Disney para o meu filho. Não tem nada disso. Ele sustentava a família, né? E a vida na Índia é simples, são simples, e ainda mais na época, né? Isso faz bastante tempo, foi acho que por volta de 1950, 1960, 1970, né? Deve ter sido mais ou menos nessa época. E ele vivia simplesmente e ele dava todo o dinheiro. Então, tudo que ele fazia era para a missão, ele continuava. Ele era um Grihasta rendido. Outro dia, Srila Maharaj deu uma aula também falando, Grihasta Sannyasi. Tem muito Grihasta Sannyasi. A pessoa veste branco, ele vive na casa com a família, mas ele é um sannyasi. Ele só fala, ele usa o corpo, a mente e as palavras para Deus. Ele é um sannyasi. Não é porque ele não usa um açafrão que ele não é um sannyasi. Srila Maharaj já falou isso também. Então, é o que ele está falando aqui. A mulher pode cozinhar e oferecer para Deus tudo, o seu emprego, tudo que sobra de você sustentar a sua família e dar para o governo, né? Porque uma boa parte vai para o governo. Aí você sustenta a família, depois você doa para a consciência de Krishna. Sim, você pode ser rendido. Vamos continuar aqui. E tudo é assim, tudo para o Senhor. Isso se chama rendição. Você tem que se render, então não haverá problemas. Um grihasta pode pensar, um sannyasi está muito rendido, mas não é assim. Um sannyasi pode ter outro desejo interior. Então, como ele pode se render? Um grihasta pode fazer o que nem mesmo um sannyasi pode fazer. Então, o grihasta às vezes está tão rendido que ele faz algo que o sannyasi não faz na rendição. Porque não sabemos qual que é o interior de um sannyasi. Ele pode estar lá em conflito interno, porque o sannyasi faz o voto de Tridanda Sannyasi. Tridanda são 3 varas, né? Acho que todo mundo já viu. Eles envolvem com um pano laranja, né? E são 3 varas de bambu. Normalmente de bambu, ela é levinha. E aí ele faz o voto para o Guru de usar o seu corpo, a sua mente, suas palavras, somente para Deus. É um voto que ele faz, mas não significa que ele está executando esse voto. Então, esse é o ideal, mas alguns têm conflito interno.
Eu conheço pessoas que receberam sannyasi, receberam brahmachari e tinham um conflito interno tremendo e acabaram largando. Acabaram largando de ser brahmachari, porque o conflito interno era brutal. Ele queria, mas ao mesmo tempo ele não queria. Imagina só o conflito interno. Não é qualquer um que tem o mérito de ser um sannyasi ou um brahmachari. Tem que ter isso também. Não é qualquer um que tem o mérito de morar num templo. Silachara Maharaj já falou isso. A pessoa pode até falar, eu gostaria, mas será que você realmente tem o mérito para morar num templo? Para largar a vida material, parar de trabalhar e morar no templo sem ganhar R$1? Você vai ganhar, claro, tudo espiritual, o mérito espiritual que não tem preço, mas você não vai ganhar R$1. Na Índia tem pessoas pujaris que ganham dinheiro sim, aqui no Brasil também. Há pouco tempo atrás me mostraram um anúncio de uma outra missão contratando pujari. Precisamos de pujari, pagamos tanto por mês. Isso existe também. Mas a pessoa para morar num templo sem ganhar nenhum R$1, sem ganhar nada material, somente se dedicar a Deus, não é qualquer um. Tem que ter uma bagagem espiritual por trás. Quem que está disposto a fazer isso? Largar o seu conforto da sua casa, de ligar uma TV e falar, hoje vou assistir TV o dia inteiro. Não, no templo não existe isso. No templo não tem nem TV. Hoje tem o celular, né? A pessoa fica o dia inteiro no celular. Mas no templo, você está rendido. Isso é o objetivo de morar no templo. É levantar de manhã, tomar banho, já fazer o programa Mangalarati, e o dia inteiro trabalhando, oferecer comida para a deidade, fazer o puja, quem já tem a segunda iniciação, depois limpar o templo, ir pregar na rua, coletar dinheiro para o templo, enfim, é o dia inteiro trabalhando para Deus, sem ganhar R$1, sem ganhar $1. Mas a pessoa que está nesse nível de sukriti, de mérito espiritual, ele não está preocupado com dinheiro, porque o dinheiro vai te levar para onde? Você vai comprar um carro novo, para quê? Quem mora no templo não precisa se preocupar com carro. Quem mora no templo não precisa se preocupar em trabalhar para comprar comida. A boga está lá, algum arranjo vai ser feito por Krishna para ele honrar a praçada. Ele vai ter onde morar, ele vai ter um quartinho para ele. Pode ser comunitário, com 10 pessoas, não importa, mas ele vai ter uma cama. Silachara Maharaj dormia na cama, o colchão dele era feito com folha de bananeira, se não me engano, no início. Mas você está preocupado o quê? Em ter conforto ou você está preocupado em servir Deus? Mas não é qualquer alma que está nesse estágio de se render. Mas a melhor coisa para qualquer um é fazer isso. A melhor coisa para qualquer alma, quem quer evolução espiritual, é largar tudo e ir para o templo. Como fez Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Acharya Maharaj, e não só eles, vários devotos. Temos a Bimala também, não sei se a Bimala está hoje aqui conosco, eu creio que não, porque ela está com problema de internet, né? Mas ela fez isso, ela largou tudo, largou a família, largou o emprego, ela tinha emprego bom, ela ganhava bem, trabalhava em multinacional. Largou tudo e foi servir Gurudeva. Há 37 anos, 35 anos ela serve, sem ganhar R$1. Sem ganhar R$1. Ela está nos Estados Unidos, sem ganhar $1. Mas e o mérito espiritual que ela acumulou nesses 37 anos, 30 e poucos anos? Vamos continuar a leitura então? Deixa-me ver aqui. Já estamos no fim dessa aula aqui. Então ele fala assim, um Girihasta pode pensar, um sannyasi está muito rendido, mas não é assim. Um sannyasi pode ter outro desejo interno. Então, como ele pode ser rendido? Um Girihasta pode fazer o que nem mesmo um sannyasi pode fazer. Aí tem uma outra pergunta. O devoto pergunta para Silachara Maharaj, você estava explicando ontem que às vezes, quando prestamos muito serviço,
nosso ego pode aumentar. Nosso ego pode se tornar um obstáculo e começamos a retardar nosso serviço. Como podemos evitá-lo? Evitar o ego? Aí Siddhartha Charamara responde: é necessário evitá-lo praticando. Na verdade, quando alguém, por alguma misericórdia de Gurudeva e atividades devocionais, presta muito serviço, pode pensar: não estou fazendo nada. E alguém faz um pouco e pensa: eu fiz tantas coisas, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Isso depende de sua qualidade. Quando você obtém uma boa associação, pode entender. Então, na verdade, aquele que tem muita misericórdia, ele tem Sukriti, ele tem misericórdia de Gurudeva, ele faz muito serviço. E quanto mais serviços você faz da forma correta, mais Krishna vai te dar serviço. E esse pensa assim, esse devoto que faz muito serviço, ele pensa: eu não faço nada. Eu não estou fazendo nada. Eu faço muito pouco, eu poderia fazer mais. Esse é o devoto que realmente serve, faz muito. Agora, aquele que faz um pouquinho só, ele pensa: nossa, quanta coisa eu fiz. É o ego. Nossa, eu fiz aquele serviço, olha que serviço maravilhoso. Ninguém faz o serviço igual a mim. É o ego. Aquele que faz pouco pensa assim. Aquele que ganha mérito, aquele que limpa a alma servindo pela misericórdia de Gurudeva e pelo serviço, ele pensa ao contrário: eu não faço nada, eu estou fazendo muito pouco, eu faço muito pouco. Como, vou dar um exemplo, se lá Krishna Das Kaviraj Goswami, o devoto que escreveu o Sri Chaitanya Charitamrita, ele fala: eu sou mais caído do que um verme no excremento. Claro que ele não é isso. Escreveu Chaitanya Charitamrita, mas ele se sente assim. Então, o devoto que é muito elevado, o devoto que faz muito serviço, ele acha que ele não faz nada. Agora, aquele que faz pouquinho, ele acha que ele faz muito, é o ego. Vamos continuar aqui. Quando você obtém uma boa associação, pode entender: estou fazendo algo errado. Eu contei ontem sobre Daruki. Daruki é devoto de Krishna. Ele estava abanando Krishna com uma chamara. A chamara é o leque de cauda de yaki, né? Aquele que eu faço no final do arati, antes do abano de pavão, chama chamara. E de repente pensou. Então o devoto, ele estava abanando Krishna com a chamara e ele pensou: estou recebendo um pouco de de samboga vada, prazer. Ele imediatamente parou de abanar. Ele não conseguia se mexer, pensando: estou prestando um serviço tão elevado. Ele estava se divertindo mais do que prestando serviço. Olha só, isso é muito importante, hein? Daruki. Ele parou de abanar porque ele estava sentindo mais prazer do que estava fazendo serviço para Krishna. Quando prestamos algum serviço e aumenta
e aumentamos nosso próprio prazer, não é bom. Através desse prazer, o ego pode vir. Isto é o que eu disse ontem. E quanto a evitá-lo, na verdade, vem automaticamente. Se alguém não evita isso, torna-se um grande problema para ele. Ele acaba caindo. Se houver uma carga muito pesada em um barco, o barco afundará. Eu fazendo isso, estou fazendo muito, eu fiz isso, tanto ego vem, e você fica muito, muito pesado. E no final, você afunda com o barco. Isso aqui é uma analogia que Srilacharya Maharaj falou. Se o barco está muito pesado, ele afunda. Se você fica com muito ego, você afunda. A sua devoção vai para o fundo. Não podemos ter ego. O ego atrapalha muito a devoção. E no final você afunda com o barco. Então aí Srilacharya Maharaj continua. Isso é um grande problema. Você tem que saber o que é ruim e evitá-lo. Isso se chama Bhakti Pratikul. Nós cantamos isso na canção de manhã. Toda manhã cantamos na invocação a Sharanagati. Na canção Bhakti Pratikul. Tem essa parte na canção. Quer dizer, evitar o que não é favorável. Desculpa. Evitar o que não é a favor da devoção. Você pode fazê-lo facilmente. Apenas continue tentando evitar e você será capaz de fazê-lo. Então nós temos que evitar o ego. Sempre devemos evitar o ego, porque o ego vai nos afundar, como Srilacharya Maharaj falou. O ego deixa o barco pesado e nós vamos afundar com o barco. Então, não devemos nunca ter ego, nunca achar que estamos fazendo muito. Nossa, eu faço tudo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, isso é ego. O eu e o meu são as duas palavras que destroem o mundo. Sripata Tapasi Maharaj falava, o problema está no eu e meu. Nós não fazemos nada, o Guru faz tudo. Nós somos usados pelo Guru. Essa é a concepção correta. Tem alguma pergunta, Vanessa? Vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai? E depois olhamos quem está conosco na transmissão. Você canta, Vanessa? Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shimadu Sudana Giridhari Gopinata Madana Mohana Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra Radhavara Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Sri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha
Gosai Korichara Vandana Jaha Hoite Vignana Zabista Purana Echai Gosai Jaramuni Taradasa Tansavara Padare no Mora Panchagrasa Tandera Charana Sevi Bhakta Sanevasa Janame Janame Morae Adivasa Ichai Gosai Jade Braje Koilabasa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha Anande Bolo Hari Bhaga Vidavana Shri Guru Vaishnava Pade Majai Amana Shri Guru Vaishnava Pada Palma Koriyasha Harinama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Jaya Sachinandana Gaura Hari Dayanita Joya Gora, Dayanita Joya Gora. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco do Facebook. Depois a Vanessa vai ver quem está no Instagram. Temos conosco hoje aqui no Facebook a Maline Devidassi de Araraquara, Kushun Devidassi e o Vrajaraja Prabhu. No Instagram temos Juan Pablo. Está como Apitar Duque. Como? Apitar Duque. Apitar Duque. E está a Jade. A Jade também conosco. Então, uma boa noite a todos.
Dandavat Pranam. Amanhã começaremos o programa da manhã às 7 da manhã. Eu sei que é domingo, mas vale a pena acordar e já assistir o Mangal Arati. Dandavat Pranam.